A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar a nossa primeira aula do nosso curso básico em teologia com o tema da matéria Pentateuco. E olha só, a nossa apostila já chegou, glória a Deus! Eu quero que vocês acompanhem aí na apostila de vocês, depois que vocês receberem, ou no PDF. Veja o nosso tema, eu sei que está de cabeça para baixo, mas vocês vão acompanhando aí. Pentateuco e livros históricos vão ser as duas matérias que nós iremos estudar nesse mês de agosto e setembro. Vocês vão poder abrir, ver aqui o índice. Não repare o índice grande, é porque nós decidimos colocar cada tema para que vocês possam estar acompanhando direitinho. Mas vocês não vão acreditar, esse livro, essa apostila está muito especial. Nós não só vamos estudar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como iremos estudar as curiosidades de cada um deles. E quando estivermos nos livros históricos, que é a partir de Josué até Esdras e Neemias, vocês vão ver como tem curiosidade bíblica, como vai ser maravilhoso esse estudo, como vocês vão se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos entrar, dar início com a introdução, e eu vou tentar, dependendo do nosso tempo, que não é muito, eu não prefiro não deixar vocês assim muito tempo ouvindo, a minha linda voz, que está um pouco rouca, para que os irmãos para que não seja cansativo para os irmãos. Mas eu vou tentar, nesses nossos 25, 26 minutos, começarmos a partir da introdução e no que é o Pentateuco, que é a nossa primeira parte, e até as traduções bíblicas, antes de darmos início ao Gênesis. Nós vamos até, deixa eu dar uma verificada aqui, qual é o último tema. Vamos tentar ver se a gente consegue fechar essa primeira aula com ele, com a divisão do Antigo Testamento, línguas originais e capítulos e versículos. Está uma apostila muito fácil de ler, bem resumida, bem sucinta e com muita informação importante para você que ama a palavra de Deus. Vamos começar? Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estou aqui gravando essa aula para os nossos alunos que fazem o básico à distância. Que Deus abençoe você que está acompanhando hoje a nossa aula. Vamos começar pela nossa introdução. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua apostila. Nesta apostila, vamos focar em duas partes essenciais das Escrituras. O livro do Pentateuco, na verdade é o Pentateuco, e os livros históricos. Porque Pentateuco é justamente 5 rolos, é isso mesmo. 5 livros que eles ficavam guardados em rolo. Então, essa palavra Pentateuco é grega, penta, 5, teucos, o estojo onde se guardava os rolos, o livro, enrolado, eles eram em rolos, a gente vai chegar nessa parte para explicar. Então, por isso que Pentateuco já significa 5 livros. Então, duas partes essenciais das Escrituras, o Pentateuco e os livros históricos. O Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, são fundamentais por revelarem a criação do mundo, a origem do povo de Israel e a entrega da lei, que orienta a vida e a fé do povo escolhido. Já os livros históricos continuam essa narrativa, mostrando a caminhada do povo de Deus em sua terra prometida, seus desafios, conquistas e a fidelidade divina, mesmo diante das dificuldades. Juntos, esses livros oferecem uma compreensão profunda do plano de Deus para o seu povo, destacando a importância da obediência, da aliança e da confiança no Senhor em todas as épocas. Esse estudo busca não só transmitir o conhecimento sobre esses textos, mas também fortalecer a fé e a prática cristã, mostrando que a história de Israel é, em última análise, a história da atuação de Deus na vida daqueles
que lhes são fiéis. Olha que introdução maravilhosa. É isso que eu quero que você compreenda e receba desse nosso pouco tempo aqui nessa explicação da primeira aula. Que o que nós vamos estudar não é algo que aconteceu lá e para que isso serve para mim? Observe que o que nós vamos estudar não é uma mera história antiga, mas é a história da atuação de Deus na vida daqueles que lhes são fiéis. O que isso significa? Que da mesma forma que Deus agiu com eles, Deus também vai agir conosco. É muito importante ler a Bíblia não só observando os personagens bíblicos, mas principalmente observando a atuação de Deus junto dos personagens bíblicos, porque Deus não muda. Ele, da forma como ele agiu com aqueles personagens, para os que foram fiéis e para os que foram infiéis, é a forma como ele age até hoje. Então, vigiemos e tenhamos temor. Primeira parte, Pentateuco. O que é o Pentateuco? Pentateuco, como eu já expliquei, é o conjunto formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. É muito bom que você decore, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tais livros são identificados inúmeras vezes como a lei de Deus, a lei do Senhor ou a lei de Moisés. Na Bíblia hebraica, eles são chamados de Torá, que significa instruções. É a lei com mais algumas instruções. A gente vai chegar lá. Os assuntos apresentados aos seus leitores são o princípio do universo, do homem, da família, do pecado, da redenção e as origens do povo hebreu. Além da lei, contém genealogias, profecias, ritos e exortações. O estudo de hoje é uma visão geral acerca da origem do Pentateuco, autoria, quem escreveu, conteúdo do que se fala e a importância do Pentateuco. Para o povo hebreu, esses 5 primeiros livros são os mais importantes, porque nele contém a lei do Senhor. Origem do Pentateuco. Ao examinarmos a origem do Pentateuco, constataremos que tal obra era apenas um livro, e não 5 livros como temos hoje. Podemos encontrar na Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, citações de que tal informação era verdadeira. Então, todas as vezes que o povo hebreu, que algum personagem bíblico ia se referir, inclusive Moisés, ao Pentateuco, que são os 5 livros, sempre era relacionado a um livro só. Sempre se apontava de forma singular o livro da lei. O livro da lei de Moisés. E quando era falado dessa forma, se referia a estes mesmos 5 livros. Porém, eles eram um único rolo, emendado e costurados um ao outro. Origem da palavra Pentateuco. Os judeus chamam essa parte das escrituras sagradas de Torá, lei, que significa ensino ou instrução. Refere-se aos escritos de Moisés. O nome Pentateuco é proveniente de 2 palavras gregas, penta, 5, e teucos, que é estojo ou instrumento. Era o lugar onde o livro ou os livros ficavam guardados, que posteriormente foi usada para designar receptáculo, lugar onde se guardava os rolos de papiros e, por fim, rolo ou volume. Então, os receptáculos onde os rolos ficavam guardados, o volume, o livro ficava guardado, era chamado de teucos. E, geralmente, esses rolos eram de papiros. Depois, eles passaram a ser de pergaminho, que era couro, tinha muito mais durabilidade. Esse termo não aparece na Bíblia. Foram os eruditos judeus
alexandrinos do século I depois de Cristo que aplicaram a referida palavra aos 5 livros de Moisés. O Pentateuco era originalmente um só livro. Depois ele foi dividido em 5 livros, 5 rolos, 5 volumes que eram guardados separados, cada um no seu estojo, no seu receptáculo. Qual é a importância do Pentateuco? Por que nós estudamos o Pentateuco? Por que eu coloquei essa pergunta? Isso é muito sério. Existem pessoas, denominações, que dizem que nós devemos abolir o Antigo Testamento, ou abolir a lei, lá como pegando algumas palavras soltas do apóstolo Paulo, e para os irmãos entenderem que esse tipo de interpretação fora do contexto é muito perigoso, porque o Antigo Testamento ele é extremamente importante para que eu também possa dar credibilidade ao novo. Sem o antigo, não tem como eu dar credibilidade ao novo. E você vai entender disso já já. Importância do Pentateuco. O Pentateuco é a base de toda a Escritura. Nele estão os preceitos de que os cristãos necessitam e toda a história do povo judeu, sem mencionar o fato da redenção prometida em Cristo. Viu só? Eu dei uma gaguejada aqui, mas para os irmãos entenderem que tudo que eu preciso, como cristão, de veracidade bíblica sobre a redenção prometida por Cristo, está no Antigo Testamento e, inclusive, no Pentateuco. E para os judeus, qual é a importância do Pentateuco? Embora todos os escritos da Bíblia tenham a mesma autoridade e o mesmo grau de inspiração, os judeus sempre dispensaram uma atenção especial ao Pentateuco, considerando a parte mais importante das Escrituras. A obra versa sobre as leis morais, civis e cerimoniais, sacerdotes, ofertas, sacrifícios, festas e o tabernáculo. Nenhum livro das Escrituras Sagradas influenciou tanto a nação de Israel no sentido de moldá-lo e apresentá-lo como o Pentateuco, que é responsável pela unidade da nação desde que os filhos de Israel saíram do Egito. Deixa eu tentar resumir aqui. O Pentateuco conta a história e, ao mesmo tempo, molda a história de Israel. Tudo faz sentido para eles, para a nação, porque eles foram moldados pelas leis que estão ali. Foram moldados e o Pentateuco os ajudou na sua instrução, influenciou. Tudo que a nação de Israel é hoje é com base nas leis, no Pentateuco. E para nós, os cristãos, contém as bases doutrinárias para o cristianismo e a história da redenção começa no Pentateuco e é consumada em Cristo. Jesus disse com respeito a Moisés: de mim escreveu ele. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 46. Jesus afirmando de forma clara que Moisés escreveu sobre ele no Pentateuco. A redenção de Israel e o ritual do tabernáculo no Pentateuco são figuras da redenção de toda a humanidade pelo sacrifício de Cristo. Quando nós vamos estudar o livro de Levítico, e você vai ver que todos os rituais que estão ali colocados, que foram exigidos por Deus, são figura do que Cristo iria fazer pela humanidade, pela redenção da humanidade. Viu que interessante? Viu que importante? Como esses 5 primeiros livros são essenciais para nós cristãos, porque eles falam de Cristo, eles apresentam Cristo, eles ali trazem a promessa do que no Novo Testamento acontece o cumprimento. Nós temos também, aqui vocês vão ver que nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia hebraica. Por que é importante eu estudar sobre a Bíblia hebraica?
Porque, mesmo ela sendo exatamente como o nosso Antigo Testamento é exatamente igual à Bíblia hebraica, ainda assim ele tem divisões diferentes. E é muito legal a gente aprender sobre isso. As escrituras conhecidas pelos cristãos como o Antigo Testamento constituem em sua totalidade a Bíblia hebraica. É isso mesmo, o nosso Antigo Testamento é a Bíblia hebraica completa. Ela é dividida em 24 livros no judaísmo, pois alguns dos livros que são divididos pelos cristãos na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, são apenas um livro. Por exemplo, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esses livros são 2 na nossa Bíblia, mas é apenas um na Bíblia hebraica. Sabe como se chama a Bíblia hebraica? Se chama Tanar, que significa conjunto principal de livros sagrados. A divisão da Bíblia hebraica é lei, que são os 5 primeiros livros, profetas, que no hebraico é Neviim, os escritos, que no hebraico é Ketuvim, e às vezes você encontra em alguns escritos hebraicos um acrônimo, que é TNK. Esse acrônico é o que significa Tanar. Se você não encontrar o nome Tanar, mas encontrar TNK, você pode ler como Tanar, porque é um acrônico, ou seja, se fosse a palavra resumida, simplificada, o nome Tanar resumido, simplificado, mas significa a mesma coisa, porque o T é de Torá, o N é de Neviim e o K é de Ketuvim, que é os escritos. Vamos ver quais são os livros que compõem a Torá? Os livros que compõem a Torá, que é lei ou ensino ou instrução, são o Bereshit, no hebraico, que significa no princípio, e que no grego é Gênesis, que significa origens. Calma aí que a gente já está concluindo. O próximo livro é o Shemot, no hebraico, que significa os nomes. No grego é Êxodo e significa saída. Vaikra, no hebraico, que significa e chamou. Levítico, em grego, que significa tribo sacerdotal. Bamidbar, no hebraico, que significa no deserto. E Números, em grego, que significa contagens. Devarim, no hebraico, que significa as palavras, e Deuteronômio, em grego, que significa segunda lei. Sabe uma coisa interessante aqui nesses 5 primeiros livros da Bíblia? É que cada uma destes nomes dados em hebraico são o primeiro nome que vem no livro. Por exemplo, em Gênesis, a primeira palavra que inicia o livro do Gênesis é Bereshit. Então, eles colocaram o nome do livro de Bereshit. É a primeira palavra no princípio. A mesma coisa acontece com o Êxodo. A primeira palavra logo que você começa o primeiro versículo do livro de Êxodo é os nomes, que é Shemot. A primeira palavra no livro de Levítico é e chamou, que é Vaikra. A primeira palavra no livro de Números é no deserto, que é Bamidbar. E a primeira palavra no livro de Deuteronômio é as palavras. Então, para você entender, eles colocaram o nome dos livros, pegando a primeira palavra do primeiro versículo, e assim eles chamaram o nome do livro. Interessante, não é? Segundo conjunto de livros da Bíblia hebraica, Neviim, que são os profetas. Profetas anteriores é a divisão, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E então eles fizeram uma terceira divisão nos profetas, um livro que se chama Os 12. É um livro só que compõe 12 livros ou 12 profetas. Como eu falei, eles emendam, eles costuravam um no outro. Quais são esses 12? Que é uma coleção que inclui Oséias,
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E por fim, para a gente fechar agora o terceiro grupo da divisão da Bíblia hebraica, a gente já falou da Torá, do Neviim, que é os profetas, Torá é lei, Neviim profetas, agora vem o Ketuvim, que são os escritos. O que compõe os escritos? Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, totalizando 24 livros. Na nossa Bíblia, perceba que são os mesmos livros, não tem diferença nenhuma. A diferença é que nós dividimos alguns em primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel. E por causa disso, os nossos livros, né, o número do nosso livro, dos livros do nosso Antigo Testamento são de 39 livros, ao invés de 24. Sem contar que também nós contamos os profetas menores, cada um contamos como um livro. E aqui é contado apenas como um único livro. Como foi definida a Bíblia hebraica? Ninguém sabe como ou quando os livros do Antigo Testamento foram selecionados. Cânon é uma palavra que vem do grego e os estudiosos a usam para identificar a lista de livros aceitos na Bíblia. Cânon significa vara de medir, se refere aos livros sagrados que estão à altura de um padrão de excelência e que mostra que os escritos foram guiados por Deus. Uma coisa, os judeus, nenhum deles contesta, né? Ninguém se opõe ao Pentateuco. O Pentateuco escrito por Moisés, depois nós vamos entrar, eu vou também colocar um vídeo para vocês assistirem, que já na nossa modernidade, já alguns séculos atrás, houve questionamentos, criticismo bíblico sobre a questão da autoria de Moisés, mas isso é muito recente, não tem nada antigo isso, porque é incontestável tanto a autoria como a inspiração divina dos 5 primeiros livros da Bíblia. E os demais não se sabe quando que eles, vamos dizer assim, eles foram considerados. Eu vejo aqui a parte que eu li, aqui, ninguém sabe como ou quando os livros do Antigo Testamento foram selecionados, quando que eles foram separados. Existem estudiosos que dizem que quem muito organizou, deixou tudo organizadinho e separou e selecionou esses livros sagrados foi o escriba Esdras, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que, segundo os estudiosos, ele é o segundo maior escriba, porque o primeiro seria Moisés. Então é alguém que Deus separou e capacitou para fazer essa seleção. Existem muitos estudiosos que creem que foi ele que fez isso após o exílio na Babilônia. E a palavra usada para se dizer assim, se um livro estava à altura, se ele era considerado inspirado, eles diziam que esse livro havia passado no cânon bíblico, ou seja, essa vara de medir havia sido colocado sobre esse livro com regras, com testes, várias maneiras de se testar para saber se aquele livro estava à altura, e quando este livro passava por essas provas, esses questionamentos, então ele era aprovado. Vamos agora para a inspiração bíblica, e nós já estamos caminhando para o final. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro 1:21. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3:16. Por que eu coloquei esses versículos? Para vocês entenderem o que é inspiração. Porque nós entendemos que a Bíblia foi inspirada por Deus. E o que é inspiração?
Inspiração é o conceito teológico segundo o qual os escritores do Antigo e do Novo Testamento receberam meios proporcionados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras, mesmo sem saberem se iriam ser sagradas ou não. Para as Escrituras chegarem até nós, da forma como ela está, sem mudanças, pouquíssimas alterações, mas que não afetam a doutrina bíblica. Para isso acontecer, irmãos, é a mão de Deus, é a inspiração do Espírito Santo, unindo pessoas de diferentes lugares. Segundo os estudiosos, são mais de 40 escritores, em épocas diferentes, lugares diferentes, com culturas diferentes, e ainda assim, toda a escritura ser proveitosa para instruir, redarguir, corrigir, consolar. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. E a inspiração é justamente esse meio proporcionado pelo Espírito Santo para que eles escrevessem as Escrituras, mesmo sem eles saberem que seriam sagradas. E eu vou apenas comentar um pouquinho, bem rapidinho, porque eu já estou com 26 minutos e não vou correr agora nessa segunda parte, que é como a Bíblia chegou até nós. Eu vou parar nessa parte e a próxima aula a gente dá continuidade para também não ficar cansativo para vocês. Como a Bíblia chegou até nós? No princípio não havia palavra escrita, somente a palavra falada. Muito antes de terem inventado o seu próprio sistema linguístico, os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas na Bíblia. O que eu quero dizer aqui? Que a Bíblia chegou até nós, mas depois de um longo período de contagem. Ela era contada oralmente. As histórias iam acontecendo e elas iam sendo passadas de pai para filho de forma oral antes de ser escrita. Muitas dessas histórias que eram contadas oralmente depois foram escritas. Enquanto os hebreus passavam a sua cultura adiante de boca em boca, os primeiros sistemas de escrita no mundo estavam entrando em uso. Na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, um tipo de escrita chamada de cuneiforme estava sendo usada por volta do ano 3200 a.C. E no Egito estavam em uso os hieróglifos por volta do ano 3000 a.C. Essa informação é muito importante porque tanto a escrita cuneiforme como os hieróglifos foram muito importantes na vida do povo hebreu. E aí a escrita hebraica, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, quando você tiver com a sua apostila em mãos ou com o seu PDF aí, você já pode olhar, você vai ver que aqui está o alfabeto hebraico, que é muito interessante, muito legal de você aprender. Existem cursos na internet hoje ensinando o hebraico de forma muito fácil e na próxima aula nós vamos explicar para vocês como a Bíblia chegou até nós na parte escrita, que foi o desenvolvimento do alfabeto hebraico. Que Deus abençoe você. Se você tiver dúvida, mande perguntas. Pode ser direto para mim, pode ser no grupo, não tem problema. Leia a sua apostila, assista os vídeos que eu vou enviar para vocês e que Deus abençoe você. Fique na paz.